Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao Mergulho Profundo, uma produção do Jornal Alfredo Wagner Online. Olha, se você gosta de entender a fundo os temas mais importantes do nosso tempo, com uma análise que vai direto ao ponto, já se inscreve aqui no nosso canal, assim você não perde nenhuma das nossas conversas. Hoje, a gente vai tratar de um assunto que literalmente desenha mapas e redefine futuros: a migração. De um lado do continente americano, a gente tem uma nação que amplia seus discursos e práticas de acolhimento humanitário. E do outro, uma superpotência que parece cada vez mais determinada a reforçar suas muralhas. Para guiar nossa conversa, a gente tem em mãos um artigo do jornal Alfredo Wagner Online com o título "Quando acolher ou barrar define o futuro das migrações". Nosso objetivo aqui é ir além da notícia e realmente explorar a fundo essas duas visões de mundo, sabe? A do Brasil e a dos Estados Unidos. Vamos analisar os números, as consequências para a economia e as histórias que se escondem por trás das estatísticas. Vamos mergulhar nisso. É isso mesmo. E o que é fascinante aqui, e que o artigo deixa muito claro, é que não estamos falando só de leis diferentes. Estamos falando de filosofias radicalmente distintas sobre o que significa construir uma nação hoje, no século XXI. A grande questão é, uma nação se fortalece pela inclusão de novas pessoas e ideias ou pela exclusão e pelo controle? As respostas que Brasil e EOS estão dando a essa pergunta têm repercussões gigantescas, não só para os migrantes, mas para a própria identidade desses países. Certo, então vamos começar por aí, por essa divergência de filosofias. O artigo traça um contraste bem nítido. Como essas abordagens tão diferentes funcionam no dia a dia? Na prática mesmo. Olha, o paralelo é direto e muito explícito na matéria. O Brasil, especialmente sob a gestão do presidente Lula, tem feito um esforço diplomático e prático para se posicionar como um porto seguro. Isso aparece em discursos na ONU, onde se fala em responsabilidade compartilhada e se materializa em ações concretas, como acelerar o reconhecimento de refugiados. A mensagem é a de um país de braços abertos. Uma imagem de soft power, né? De uma liderança humanitária. Exatamente. Usando a diplomacia e a política de acolhimento como ferramentas de influência internacional. Em contrapartida, a matéria aponta que os Estados Unidos, com as políticas anunciadas pelo governo de Donald Trump, estão dobrando a aposta no caminho oposto. A palavra de ordem é controle. Isso significa retomar medidas mais duras, aumentar a vigilância e, principalmente, acelerar o ritmo das deportações. A mensagem é clara, a entrada é restrita. Entendi. De um lado, a diplomacia do acolhimento, do outro, a política do controle. Mas filosofia sem dados é só opinião, né? O artigo traz os números para mostrar o tamanho dessa diferença. Sim, e os números são impactantes. Eles transformam essa diferença filosófica em realidade estatística. No caso do Brasil, o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, reconheceu mais de 77 mil pessoas como refugiadas em 2024. 77 mil? Em um ano? E isso representa uma mudança de ritmo? Uma mudança drástica. Esse número é 60% maior do que o registrado em 2022. É um salto enorme, que mostra uma decisão política de acelerar esses processos. A maioria, segundo o artigo, vem da Venezuela, do Haiti e, mais recentemente, do Afeganistão. E nos Estados Unidos, qual é o número que espelha essa política de controle? O número espelho é o de deportações. Relatórios do Departamento de Segurança Interna, que a matéria cita, indicam que só nos primeiros 9 meses de 2025, mais de 180 mil pessoas foram deportadas. Para ter uma ideia, é o maior volume de deportações desde 2019. Enquanto um país acelera o refúgio, o outro acelera a remoção. É um contraste brutal quando a gente coloca um número ao lado do outro. E o artigo também fala sobre a situação específica dos brasileiros, certo? A repatriação. Isso. Há um dado interessante que complementa o cenário. O governo brasileiro informou a repatriação de cerca de 35 mil brasileiros que viviam de forma irregular no exterior nos últimos 2 anos. É um esforço de reintegração, mas que também mostra a outra face da moeda, né? A dificuldade que muitos encontram lá fora. Ok, então temos o contraste filosófico e os números que o comprovam.
Mas aí o artigo avança e conecta isso a uma consequência muito tangível: a economia, a inovação. É aqui que a discussão fica ainda mais complexa. Sem dúvida. A matéria traz a análise de um especialista no assunto, o advogado Daniel Toledo. Ele argumenta que política migratória não é só uma questão social, é uma decisão econômica estratégica. O foco dele é o capital humano. Ele defende que nações que se abrem tendem a oxigenar setores-chave da economia. E ele traz dados para sustentar esse argumento. Sim, e um deles é muito poderoso. Ele cita um estudo da National Foundation for American Policy que revelou algo surpreendente. Olha só, 45%, ou seja, quase metade das empresas de tecnologia da prestigiosa lista Fortune 500 foram fundadas por imigrantes ou por filhos de imigrantes. Uau, esse número é impressionante. Quer dizer, o que o artigo sugere com essa análise é que a política de imigração dos Estados Unidos, historicamente, foi um pilar da sua estratégia de inovação. Exatamente essa conclusão. A história do Vale do Silício e da economia americana como um todo foi construída com base nessa diversidade de talentos. A implicação direta, segundo Toledo, é que ao restringir a entrada de novos talentos, o governo Trump pode estar, ironicamente, sabotando a própria competitividade do país a longo prazo. É uma perspectiva forte. Mas e o Brasil? Se a abertura é tão boa para a economia, o nosso acolhimento massivo já está se traduzindo em desenvolvimento por aqui? E aí tocamos no ponto mais crítico para o Brasil, segundo o artigo. A análise aponta para um grande paradoxo. A frase usada é emblemática. O país acolhe, mas ainda integra pouco. A solidariedade é o primeiro passo e é crucial. Mas para que isso vire um ganho real, é preciso muito mais. Sabe o que eu fico pensando? Que acolher é mais fácil de anunciar do que integrar. Uma coisa é um discurso, uma foto. A outra exige um investimento pesado em infraestrutura social, educação, mercado de trabalho. É exatamente essa a questão. A matéria defende que sem um planejamento robusto para conectar esse acolhimento à capacitação profissional, à geração de renda, a solidariedade corre o risco de não se converter em desenvolvimento. O potencial humano que chega pode acabar subutilizado, sabe? É uma perda para todos. O desafio brasileiro é transformar a boa vontade em política pública eficiente. Certo. E falando em desafios, o artigo também mergulha em como essas políticas americanas mais duras afetam diretamente a vida dos brasileiros que estão lá. Sim, o impacto é muito concreto. O Migration Policy Institute estima que existam cerca de 500 mil brasileiros com status legal nos Estados Unidos, mas também outros 180 mil em situação irregular. Para esse segundo grupo, o aumento das deportações cria um clima constante de medo, de insegurança jurídica. O Daniel Toledo até relata na matéria que tem recebido mais contatos de brasileiros que consideram voltar ao Brasil ou transferir seus investimentos. E essa insegurança é só para quem está irregular ou o clima mudou para todo mundo, mesmo para quem está tentando fazer tudo da forma correta? Esse é um ponto crucial da análise. A hostilidade não é só para quem está à margem da lei. Ela se manifestou também na burocracia, tornando o processo legal mais difícil para todos. O artigo aponta dados específicos. Houve uma redução de 12% na emissão dos vistos H-1B, que são para profissionais altamente qualificados, o tipo de talento que, teoricamente, qualquer país gostaria de atrair. Espere, então a burocracia está afetando até os vistos para investidores e profissionais de elite. Isso parece contraditório com o objetivo de manter a competitividade. A lógica parece ser a de um controle generalizado, que acaba afetando a todos. Além dos vistos H-1B, a matéria menciona atrasos de até 40% na análise de outros vistos importantes, como o EB2 e o EB5, que são justamente para investidores e profissionais de interesse nacional. A conclusão do especialista é que o sistema todo se tornou mais caro, mais lento e mais hostil mesmo para quem segue o manual à risca. O que nos leva a uma visão mais ampla. Se a gente juntar todas essas peças, o que tudo isso significa no grande tabuleiro geopolítico? O que emerge é uma disputa simbólica global. De um lado, o Brasil tenta capitalizar sua imagem humanitária. O artigo menciona que essa postura rendeu elogios de órgãos como a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Exato. E da OIM, a Organização Internacional para as Migrações.
Ou seja, o Brasil está ganhando capital diplomático com essa abordagem. E os Estados Unidos do outro lado da balança. Exato. Do outro lado, os Estados Unidos reafirmam uma visão focada na soberania e no controle de fronteiras como valores supremos. A reflexão final do Daniel Toledo no artigo é muito poderosa. Ele descreve a situação como uma batalha entre o medo e a esperança, entre muros e pontes. Ele diz que, no fundo, os governos enxergam a migração ou como parte natural da economia moderna ou como uma ameaça. E a conclusão dele é que o futuro depende de encontrar um equilíbrio. Precisamente. Equilibrar soberania e humanidade. A ideia de que nenhuma nação prospere isolada e que o desafio é criar políticas que vejam a imigração não como um problema, mas como uma oportunidade. Fica muito claro depois dessa conversa o abismo que separa esses dois modelos. De um lado, o brasileiro, focado na solidariedade, mas com desafios enormes de integração pela frente. E do outro, o americano, centrado no controle, mas com possíveis custos para sua própria inovação. É uma escolha entre acolher e barrar que, como o próprio título do artigo sugere, acaba por definir o futuro das próprias nações. A análise termina com essa ideia de que o desafio é equilibrar soberania e humanidade. E a pergunta que fica é: em um mundo cada vez mais conectado, o que uma nação realmente ganha ou perde ao se fechar? E como se mede o verdadeiro valor de uma ponte em comparação com o custo de um muro? Essa foi a nossa análise baseada no artigo do jornal Alfredo Wagner Online. Para mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal Mergulho Profundo e ativar as notificações. Muito obrigada e até a próxima!